Tá todo mundo vendo os slides? Tudo certo? Sim. Tá, então vou começar. Como mencionado, meu nome é Jéssica e hoje eu vou dar uma aula sobre cultura de células. Bem, eu dividi essa aula em 4 tópicos principais. Vou começar falando um pouco do histórico da cultura de células, vou falar quando que começou todo o cultivo de células, vou falar um pouco de como que funciona um laboratório de cultura celular, quais os tipos de cultura utilizado e vou falar também das aplicações do cultivo de células. Antes de contar a história, eu vou falar o que é a cultura de células. A cultura de células é um processo de cultivo de células e tecidos fora do corpo de um organismo, ou seja, in vitro, em um ambiente artificial favorável que vai estimular o organismo em vivo, tanto em temperatura como proteção contra micro-organismo e também em nutrientes. Então, como que começou a história da cultura de células? Tudo começou em 1878, quando Cláudio Bernardes demonstrou que sistemas fisiológicos de organismos celulares podem ser mantidos vivos mesmo após a morte do organismo. Em 1885, Hooks começou a cultivar embriões de galinha em uma cultura salina, e em 1907, o pesquisador Ross Harrison, com o intuito de demonstrar que as fibras nervosas eram provenientes de células nervosas, ele cultivou células nervosas de sapo em um coágulo linfático, utilizando um método que se chama método da gota suspensa, e observou o crescimento das fibras nervosas in vitro por várias semanas. Com esse experimento, o pesquisador Ross é considerado por muitos como o pai da cultura celular. Bem, 3 anos depois, pesquisadores Carrel e Thomas cultivaram células embrionárias de galinha em coágulos plasmáticos. Nesse experimento, eles fizeram uma observação detalhada do processo de mitose, que é o processo de divisão celular. E 2 anos depois, o pesquisador Carrel padronizou as bases assépticas para o cultivo de células animais. Ele demonstrou que era necessário a troca de nutrientes para a cultura celular, e com esse experimento ele ganhou um prêmio Nobel em 1912. Em 1916, os pesquisadores Francis e Fred introduziram a enzima proteolítica, que é chamada de tripsina, que é utilizada para o subcultivo de células aderentes. Bem, o ano de 1951, ele marcou a história da cultura de células, e tudo começou quando uma mulher negra de periferia, chamada de Henrietta Lacks, foi diagnosticada com um carcinoma de colo uterino. A Henrietta, ela foi tratada no Hospital John Hopkins, na época o único hospital que atendia pessoas negras, e o tratamento dela foi baseado em radioterapia local. Durante o tratamento, foram retiradas 2 amostras do tumor da Henrietta, sem o consentimento, aí foram encaminhadas ao Dr. George Autogé. O Dr. George, ele então começou a cultivar essas células, isso porque lá em 1912 já tinha avançado as técnicas de asepsia, então ele cultivou essas células tumorais e ele denominou elas de células HeLa, que é uma abreviação do nome da Henrietta Lacks. O Dr. George, então, percebeu que essas células HeLa, elas tinham umas características únicas, eram células que tinham uma alta taxa de proliferação e crescimento celular, e eram células que se adaptavam bem ao meio de cultura. O Dr. George, então, começou a produzir essas células e distribuir em larga escala. Essas células HeLa, elas foram transportadas por aviões, correios e malas, e a Henrietta, ela nunca foi informada sobre o cultivo dessas células. Então, na época, quando começou a cultura das células HeLa, foi quando essas células começaram a ficar famosas, essas células, a família da Henrietta ficou sabendo dessas células, entretanto, foi uma época que causou diversos transtornos, tanto emocionais quanto físicos, porque eles não entendiam bem o que eram umas células e também como que as células da Henrietta continuavam vivas. Inclusive, a família ela também foi atrás de uma compensação financeira, já que o Dr. George ele estava produzindo essa célula, estava sendo beneficiado. Bem, à medida que as células da Henrietta
iam ficando famosas, também foram surgindo conflitos éticos. Do que surgiu na época era: será que essas células HeLa poderiam infectar os cientistas que trabalham com elas? Então, em 1954, cientistas resolveram injetar essas células HeLa em uma mulher com leucemia. Posteriormente, foi feita a remoção dos nódulos e eles começaram a acompanhar o surgimento de outros nódulos. 2 anos depois, com o intuito de aumentar essa pesquisa, um médico chamado de Dr. Chester Sutton, ele começou a procurar voluntário para a pesquisa do câncer. E ele teve a adesão de 150 presidiários da penitenciária de Ohio. Eles, então, injetaram essas células HeLa nesses presidiários e observaram o surgimento de tumores, principalmente no braço. Com esse experimento, o Dr. Chester ele foi bastante encorajado e ele recebeu diversos elogios da imprensa. Entretanto, foi um experimento que dividiu diversas opiniões, inclusive entre os médicos. Então, a partir desse experimento, que criou-se o Comitê de Coleta de Células e também um banco de células. Outro conflito surgiu com as células da HeLa quando cientistas resolveram fundir essas células HeLa com células de animais, principalmente de ratos e galinhas, criando assim um híbrido celular. Esse experimento, diferentemente do que aconteceu com o experimento com os presidiários, foi um experimento que a população ela taxou de horrendo, né? E saíram diversas publicações e jornais em relação a esse experimento. 2 frases ficaram bastante marcadas nessa época. A primeira fala: deixe os seres humanos em paz e voltem aos seus fungos e leveduras. E outra manchete foi: células humanas são criadas em um laboratório. O próximo passo poderia ser o homem-árvore. Cientistas criaram um monstro. Então, foi um experimento que a população realmente taxou de horrendo. E, apesar de tudo isso, hoje essa técnica de hibridização ela é bastante utilizada para estudar as funções de diversos genes. Um ano depois, surgiu um evento que se chama de A Vingança de Henrietta Lacks, ou Bomba HeLa. E tudo começou quando esse geneticista, o Dr. Stanley, no meio de uma conferência sobre cultivo de células, que inclusive o Dr. George, que começou a cultivar as células, ele estava presente, ele subiu, então, no meio da conferência e falou que todos os experimentos daquela época, eles possuíam um erro técnico. O que ele demonstrou? Que 18 das culturas de células mais utilizadas na última década tinham algo em comum. Todas essas culturas, elas tinham uma deficiência no gene da glicose 6-fosfato de hidrogênio, que é uma variante genética rara e que é presente quase e que exclusivamente em negros americanos. Então, o que ele demonstrou? Ele demonstrou que todas essas culturas de células que estavam sendo utilizadas naquela época estavam contaminadas com as células HeLa, em um processo que a gente chama de contaminação cruzada. Bem, com esse experimento, inúmeras publicações nos últimos anos foram invalidadas, foram perdido dinheiro para financiamento de pesquisa e milhões de dólares que iriam ser investidos em pesquisas na área da saúde. Bem, toda essa história das células HeLa divide bastante opiniões de cientistas, e na busca se foi certo, se foi errado tudo o que aconteceu, sabe-se que hoje as células HeLa elas contribuíram para a descoberta e classificação funcionais de genes envolvidos tanto na mitose quanto na citocinese. Também permitiram o desenvolvimento dos testes de vacina contra a poliomielite em 1952. Essas células também permitiram o estudo de clonagem, quimioterapia, mapeamento genético e fertilização, dentre outros estudos. E também foi com as células HeLa que foi permitido relacionar os mecanismos moleculares de ativação do HPV e a indução de câncer cervical. Toda essa história da Henrietta ela é contada num livro que se chama A Vida Imortal de Henrietta Lacks, e uma frase que eu acho muito legal que tem no livro, a Rebeca, a autora do livro, ela fala: as razões pela qual as células Henrietta são tão preciosas foi porque elas permitiram aos cientistas realizarem experimentos que teriam sido impossível ser realizados em humanos vivos.
Bem, 25 anos depois, a família da Henrietta, elas então conhecem as células HeLa. Esses são os dois filhos da Henrietta, essa é a Débora. Quando surgiu as células HeLa, a Débora ela desenvolveu diversos problemas emocionais e também alguns problemas físicos causados pelo estresse. E esse cientista, então, está demonstrando para eles como que essas células continuam vivas e eles estão conhecendo pela primeira vez essas células. Bem, então esse foi um pouco da história da cultura de células e agora eu vou mostrar, então, como que é um laboratório de cultura de células. Bem, o que é preciso para montar um laboratório de cultura de células? Os equipamentos, eles vão variar de acordo com a finalidade do laboratório, entretanto, tem alguns equipamentos que são de suma importância no cultivo de células. Um equipamento que é bastante utilizado é a estufa incubadora com atmosfera de CO2. A estufa, ela vai fornecer um ambiente favorável para o crescimento celular. Na estufa é possível de CO2 e oxigênio, e também é possível regular a temperatura, que vai ser específica para cada tipo de célula. A estufa ela necessita de manutenção, então essas bandejas internas da estufa elas têm que ser mantidas limpas e também é sempre feito o controle dos níveis de CO2 e temperatura. Outro equipamento que é bastante utilizado é a cabine de segurança biológica ou câmara de fluxo de ar laminar estéreo, que aqui é bastante utilizada no laboratório de cultura, é a de classe 2. Essa cabine ela é utilizada tanto para preparação de meios de culturas e outros insumos, quanto para o manuseio de células, e ela possui três características principais. Ela possui uma entrada de ar, entrada frontal com um fluxo de ar interno, ela possui um fluxo de ar vertical que é filtrado por um sistema que é chamado de filtro EPA, e um ar de exaustão que é voltado para a sala de cultura. Assim como a incubadora, o fluxo ele também precisa de manutenção, então ele é sempre limpo antes e depois da utilização e também através de luz UV. Então, como que se utiliza o fluxo laminar? A primeira coisa a fazer é desinfetar a superfície do fluxo utilizando o álcool 70. Posteriormente, o material do fluxo ele é coletado, o material que vai ser utilizado ele é colocado dentro do fluxo e a luz UV ela é ligada por cerca de 30 minutos. Então, sempre que utilizar o fluxo, tem que evitar contaminações com luvas, roupas, e não só o fluxo, mas como para a utilização da sala de cultura é necessário treinamento, concentração, planejamento e uma asepsia constante. Junto com o fluxo, tem um equipamento que é chamado bomba de vácuo, que é utilizado para a coleta de resíduos e também para auxiliar na filtração de meios de cultura. A bomba ela também necessita de manutenção, então sempre não pode deixar esses meios de cultura que são filtrados ou removidos nessas mangueiras dessa bomba de vácuo. Ele sempre tem que ser mantido limpo. E todo o material coletado, eles são inativados com hipoclorito, as pinças, ponteiras de vidro, elas são inativadas com hipoclorito e também são autoclavadas. E todo o descarte das salas de cultura, elas são tratadas como infectante. Bem, o microscópio, ele é outro equipamento que é muito utilizado na cultura de células, e a gente utiliza equipamento na posição invertida, que vai possibilitar a visualização de culturas submersas ou não em meio de cultura. E, geralmente, esses microscópios, eles são acoplados com sistemas de detecções de sinais fluorescentes. E o microscópio também é a necessidade de manutenção, então é feito sempre a limpeza antes e depois da utilização do microscópio. O banho-maria é outro equipamento que é utilizado em quase todo o procedimento na sala de cultura. Ele é utilizado para aquecer os meios de culturas e outros insumos, e também para o descongelamento rápido de células criopreservadas. Então, deve-se, ao retirar o material do banho-maria, remover o excesso de umidade com auxílio de uma gaze ou papel toalha, e posterior limpeza com álcool 70 antes desse material entrar no fluxo laminar. E o banho-maria ele também necessita de manutenção, é feita a limpeza e troca de água. Então, como eu falei, eles vão variar de acordo com a finalidade do laboratório.
E existem outros equipamentos que também são necessários, como autoclave, deionizador de água, estufa para secagem de material, medidor de pH, balança analítica, geladeira, freezer e centrífugas, sendo refrigerada ou não. E quais que são os insumos necessários no cultivo de células? O principal insumo é o meio de cultura. O meio de cultura ele vai fornecer os nutrientes necessários para o crescimento celular. Eles são encontrados tanto na forma líquida quanto na forma em pó para ser diluída. E os componentes do meio de cultura eles vão ser específicos para cada tipo de células, mas geralmente eles possuem alguns componentes principais, como sais inorgânicos, que vão ser responsáveis pelo equilíbrio osmótico, sistema de tamponamento, que vão manter o pH estável, que vão ser utilizados como fonte de energias, os aminoácidos, tanto os essenciais quanto os não essenciais, que vão favorecer o crescimento celular, vitamina, alguns meios de culturas também pode ter o beta-mercapto, que atua como antioxidante biológico, a insulina e o piruvato de sódio também como fonte de energia. Mas qual que é o melhor meio de cultura? Qual que é a vantagem, desvantagem? Qual meio escolher e quais são os seus constituintes? Bem, como eu falei anteriormente, o meio de cultura ele vai ser específico para cada tipo de célula e vai ser específico para justamente favorecer esse crescimento celular. Então, hoje a gente já tem isso bem descrito na literatura, então, de acordo com o tipo de célula, você encontra um meio específico. Então, apesar de toda essa constituição do meio de cultura, eles geralmente são acrescidos de 5 a 20% de soro fetal bovino, isso porque esse fluido ele possui uma grande quantidade de componentes, como os ácidos graxos, fatores de crescimento, aminoácidos e vitaminas, que são acrescidos de alguns antibióticos, que vão prevenir a contaminação bacteriana das culturas celulares. Os antibióticos que é bastante utilizado é a penicilina, né, que vai ser usada contra bactérias gram-positivas e streptomicina contra bactérias gram-negativas. Então, qual que é o ambiente de cultivo, né? Onde esses meios de culturas e células são adicionados? Para o ambiente de cultivo, nós utilizamos placas que possuem tamanhos variados e também essas garrafas que também possuem tamanhos variados. Esse material ele é de plástico, eles são carregados negativamente. E as células em cultura, elas secretam colágeno e outros componentes da matriz extracelular que vão se ligar a esse suporte, no caso, de células aderentes. Então, até agora, a gente viu como que é um laboratório de cultura, quais equipamentos e insumos necessários, e agora a gente vai ver quais são os tipos de cultura. Bem, o primeiro tipo de cultura é a cultura primária. A cultura primária ela é estabelecida a partir do crescimento de células oriunda de um fragmento de tecido. A grande vantagem da cultura primária é que as células ela mantêm as características do tecido de origem, e a desvantagem é que nesse procedimento pouca quantidade de células é gerado e também há um grande risco de contaminação. Outro tipo de cultura é a cultura estabelecida, no qual as células são derivadas da cultura primária, e essas células adquiriram a capacidade de se dividir indefinidamente, ou seja, elas são células imortalizadas. Então, a imortalização ocorre quando os mecanismos de morte celulares eles são desativados, aumentando, assim, a manutenção das células por um período indefinido. É importante que a imortalização ela não é uma transformação, então as células não perdem as características morfológicas e genéticas do tecido de origem. Quando as células elas pode perder tanto as características morfológicas ou características genéticas, essas células elas são células chamadas de células tumorigênicas. Então, eu coloquei aqui um exemplo de uma célula que eu trabalho no laboratório. Então, eu tenho uma célula endotelial, uma cultura de célula estabelecida, e eu transfectei essa célula com um oncogene RAS. Então, essa célula é chamada de EJ-RAS, porque ela é uma tumorigênica que foi transfectada com oncogene. Essas células tumorigênicas, elas podem ser transformadas tanto por substâncias químicas, quanto vírus ou agentes físicos.
Bem, outro tipo de classificação utilizado no cultivo de células é quanto à capacidade de aderência. As células podem ser divididas em células não aderentes e células aderentes. As células não aderentes, elas são cultivadas em suspensão no meio de cultura, elas são cultivadas de tecido cujas células não necessitam de ancoragem para sobreviver e proliferar, e esse tipo de células estão restritas às células hematopoéticas e às células de tecido tumoral. Também existem as células que são aderentes. Essas células aderentes, elas são oriundas de tecidos duros, elas são dependentes de ancoragem e elas se espalham por todo o fundo da garrafa, formando uma monocamada celular. Bem, essas células na cultura, elas seguem uma curva de crescimento celular, que está aqui representada nesse gráfico. Então, aqui no eixo X, a gente tem o tempo, né, em dias, e no eixo Y, o número de células, e essa curva de crescimento celular, ela é dividida em 4 fases. A primeira fase lag, ou fase de atraso, que é quando as células, elas se recuperam do processo de subcultivo, ou de um processo de descongelamento, elas se aderem à superfície da placa, elas, então, se espalham pela placa ou pela garrafa, dependendo do ambiente de cultivo. Seguido pela fase log, que é quando essas células elas crescem exponencialmente, né, elas dobram a quantidade de células, e é nessa fase log que as células elas estão com maior viabilidade, maior atividade metabólica, e essas células elas proliferam até chegar numa fase que se chama fase estacionária ou fase de platô, que é quando o crescimento celular, a célula atinge a confluência, o crescimento celular diminui ou para a velocidade de acordo com o tipo celular. E seguido pela fase de morte, que é quando as células se desprendem da placa e morrem. Bem, essas células elas podem ser removidas desse ambiente tanto por método mecânico quanto por método enzimático. No método mecânico é feito com auxílio desse rodo, que é chamado de Huber Polymer. Esse método mecânico é bastante utilizado para a extração de proteínas e RNA. E o método enzimático é feito através de uma enzima que se chama tripsina. Uma das formas de controlar o crescimento celular é através da contagem de células. Um método que é bastante utilizado é a câmara de Neubauer. A câmara de Neubauer é essa lâmina grossa, então, vista assim de cima não parece, mas aqui a gente tem uma visão lateral que a gente vê que ela tem uma certa profundidade. E como que acontece essa contagem de células? No caso de células aderentes, as células são tripinizadas, elas são soltas da placa, posteriormente a tripsina é removida, isso porque a tripsina, se usada em um tempo prolongado, ela pode ser tóxica para a célula, e essas células são ressuspendidas, e em seguida elas são adicionadas nesse compartimento da câmara de Neubauer. Então aqui a gente tem uma visão de como fica no microscópio. Os compartimentos que a gente utiliza para a contagem de células são esses compartimentos denominados de A1, A2, A3 e A4, e cada um desses compartimentos, eles são subdivididos em 16 compartimentos médios, totalizando 64 compartimentos. Então, para a realização da contagem, é feita a média desses 4 compartimentos, e a gente vai ter, depois da média, o número real de células. Bem, a contagem de células ela é bastante utilizada também para o congelamento de células. O método que a gente utiliza para congelar as células é chamado de criopreservação ou desidratação celular. Então, qual o grande problema? É que a maioria das células elas morrem em temperaturas muito baixas. Então, para que isso não aconteça, é utilizado os crioprotetores, como o glicerol e o DMSO, que vão remover a água intracelular e impedir a formação de cristais de gelo. Então, como que funciona para o congelamento? As células são adicionadas nesses vales juntamente com o crioprotetor e meio de cultura. Posteriormente, esses vaios são adicionados num cooler e guardados em menos 80, e depois essas células são adicionadas a um container de nitrogênio. Importante que esses crioprotetores, se utilizados em temperatura ambiente, eles podem ser tóxicos para as células. Bem, um método que vem ganhando
bastante espaço na cultura de célula é a cultura de células em 3D. Essa cultura de célula 3D, elas podem ser classificadas tanto em esferoides como organoides. E eu vou falar, então, como que funciona uma cultura de células 3D esferoides. Bem, a cultura de célula 3D esferoide, elas são derivadas da cultura de célula 2D, ou cultura de células em monocamadas. Entretanto, nesse método, é permitido explorar as 3 dimensões das células. E essa cultura de célula 3D esferoides, elas são derivadas de um único tipo celular. Então, nessa cultura, as células, elas formam essas estruturas tridimensionais, que são denominadas de esferoides, e elas exercem forças umas sobre as outras e podem se mover e migrar, assim como no organismo vivo. Quando são utilizados diversos tipos celulares, né, tipos celulares diferentes para manter uma cultura de células em 3D, elas são chamadas de cultura de células 3D organoides. Os organoides, diferente da cultura esferoide, eles são derivados de células-tronco, podendo ser célula-tronco adulta ou célula-tronco embrionária, e eles são cultivados em uma matriz de hidrogel, que se chama matrigel, e eles são mais semelhantes a um órgão real. Os organoides que já são utilizados hoje são os organoides de cérebro, retina, intestino, rim, fígado, entre outros órgãos. Então, em resumo, qual que é a diferença da cultura 3D esferoide? A cultura 3D esferoide, como eu mencionei, ela é derivada da cultura 2D, ou seja, da cultura em monocamada. Já a cultura de células organoides, elas são derivadas de células troncos. Então, nas esferoides, eles representam componentes de um tecido simples, né, utilizado um único tipo celular. Nos organoides, é utilizado múltiplas linhagens celulares. Os esferoides, eles se assemelham transitoriamente à organização celular, já os organoides, eles reproduzem parâmetros fisiológicos de um órgão. Bem, a ausência de fluxo sanguíneo na cultura 3D, ela impossibilita o transporte de fluidos e de pequenas moléculas. Então, com o intuito de tornar essa cultura de células 3D mais fisiológica, mais semelhante ao organismo em vivo, foi criada uma técnica que se chama técnica de microfluídica, no qual é possível o controle do fluxo de fluidos e também é permitido regular os gradientes químicos e a formação de microambientes específicos. Essa técnica de microfluida, juntamente com a cultura de células em 3D, elas permitiram a criação de órgãos em chips. Nesses órgãos em chip, os microcanais, eles são preenchidos com meios de cultura e eles têm as cavidades de formatos específicos. Então, esses chips, eles vão mimetizar os órgãos de onde as células são retiradas e cultivadas nesse chip. Bem, como eu falei, quando eu estava falando dos equipamentos, eu falei que todos os equipamentos na sala de cultura, eles precisam de manutenção e que para a utilização da sala de cultura é necessário uma asepsia constante. Então, por quê? Porque pode haver contaminações na cultura celular. Então, qual que são as fontes de contaminação? O que pode contaminar a minha cultura de células? Então, o principal contaminante é o operador, o ambiente, né, a sala de cultura, os equipamentos e outras linhagens celulares. Então, quais que são os contaminantes? É possível usar a contaminação por micoplasma, contaminação por bactéria, outro tipo de bactéria, contaminação cruzada, que é a contaminação com outro tipo de linhagem celular, que acontece muito nas células HeLa, assim como aconteceu lá em 1966, e contaminação por fungo. Dentre essas contaminações, a contaminação por micoplasma é uma contaminação que é difícil de lidar, porque muitas vezes é uma contaminação silenciosa, nem sempre é possível observar no microscópio. Então, para detectar o micoplasma, geralmente é feito a técnica de PCR, e também é possível detectar na imunofluorescência. Mas e se contaminar, né? Pode acontecer de contaminar. Hoje é possível encontrar diversos antibióticos e reagentes que são utilizados para a descontaminação de células. Então, por que é preciso descontaminar? Porque essas células, quando contaminadas, elas são inviáveis para ensaios biológicos. Isso porque essas contaminações, elas podem alterar tanto morfológica quanto genética essas células.
Então, o que vai variar nesses reagentes de antibiótico é o tempo de tratamento, a eficácia e a citotoxicidade na célula. Bem, então, falando sobre os tipos de cultura, vamos ver onde que eu posso aplicar ela, quais são as aplicações. Bem, a cultura de células, elas podem ser aplicadas para estudos oncológicos, para o tratamento de doenças degenerativas, para a terapia celular, diagnóstico laboratorial, virologia, melhoramento vegetal de espécie e produção de vacinas. Então, a cultura de células, hoje, para o que a gente está vivendo nessa pandemia, ela tem sido de suma importância, né? Então, uma linhagem celular que tem sido bastante utilizada para a produção de vacina é a Vero, que é uma linhagem celular oriunda de rim de macaco verde africano. Essa célula ela é recomendada pela Organização Mundial de Saúde para a produção de vacina de uso humano. E como vocês viram na aula de vacina, a Sinova Biotech ela criou para o Covid e cultivando o coronavírus na linhagem de células Vero e inativando com substâncias químicas. A cultura de células ela também é utilizada para estudos oncológicos, possui algumas técnicas que são específicas para estudos oncológicos e também são utilizadas para outras áreas de pesquisa, outras aplicações. Então, uma técnica que é bastante utilizada é a técnica de MTT, que é utilizada para observar a viabilidade celular. Também existe uma técnica que se chama invasão transuel. Nessa técnica é utilizada essas câmaras chamadas de transuel. Em resumo, as células elas são adicionadas nesse compartimento superior do transuel, no compartimento inferior é adicionado o meio de cultura necessário, e nesse compartimento do meio é adicionado uma trigel, que é uma mistura de moléculas da matriz. E aí, 24 horas depois, é observado a invasão dessas células do compartimento superior para o compartimento inferior. Outra técnica que é bastante utilizada para estudos oncológicos é um ensaio de migração. Nesse ensaio, a cultura de as células elas são mantidas para atingir a confluência. Posteriormente, é feito um risco na placa, como demonstrado na figura A, e é observado, então, o fechamento dessa área, a migração celular. Bem, outra técnica que é bastante utilizada são ensaios de angiogênese, que é para observar a formação de tubos. Existem duas técnicas que são muito utilizadas para estudos oncológicos. A primeira técnica, ela utiliza o matrigel, que é um mix de proteínas da matriz extracelular. Em resumo, esse matrigel ele é adicionado na placa de 96 poços, posteriormente eles são solidificados e as células são adicionadas sobre esse matrigel. E é observada, então, a formação de vasos. E outro ensaio que é bastante utilizado é o ensaio da membrana corealantoide, que é a CAM. Para essa técnica é feita a utilização do ovo. Então, ela possui 3 etapas, vou resumir essas 3 etapas. A primeira etapa é a etapa de abertura, é feita uma janela no ovo, antes do desenvolvimento dessa membrana corealantoide. Posteriormente, quando essa membrana corealantoide ela é visível, mas ela ainda não está desenvolvida, as células elas são sedadas nesse ovo e, posteriormente, passados 7 dias, é observada a formação da membrana corealantoide e esse tumor é removido, fixado e observado. Bem, aqui nessa primeira imagem é como que fica a formação de vaso utilizando o matrigel, então a gente vê esses vasos, e aqui é utilizando o ensaio da membrana corealantoide. Bem, existem alguns lugares que são específicos para o armazenamento, manutenção e distribuição de células, que se são chamados de banco de células humanas. Hoje existem diversos bancos de células humanas, entre eles os que são mais reconhecidos são o banco de células ATCC, o banco de célula alemão, o banco de célula europeu, e aqui no Brasil a gente tem um banco de células do Rio de Janeiro, que fornecem diversos tipos celulares, armazenam também diversos tipos celulares e também realizam procedimentos como imortalização celular. Além disso, para quem tem interesse também no Banco de Células do Rio de Janeiro, eles oferecem diversos cursos relacionados ao cultivo de células. Mas qual que são as vantagens e desvantagens da cultura de células?
A grande vantagem é que na cultura de célula a gente consegue ter um controle do ambiente, também a homogeneidade da amostra, e a cultura de célula hoje ela é o principal modelo alternativo para a substituição dos animais em experimentos de pesquisa. A grande desvantagem é que a proliferação in vitro ela difere daquela proliferação in vivo. A adesão célula-célula e célula-matriz é reduzida na cultura de células, e, em geral, ela não possui heterogeneidade e a arquitetura tridimensional de um tecido in vivo. Então, resumindo um pouco a aula, a gente viu que a cultura de células, a história da cultura de células começou em 1885 com uma cultura de células em salina, e que isso avançou ao ponto de que hoje a gente tem uma cultura de célula 3D, né, que também pode ser feita a utilização de órgãos em chips. A gente também aprendeu um pouco sobre a infraestrutura laboratorial, quais são os equipamentos necessários. Aprendemos que as células elas necessitam de nutrientes, e esses nutrientes eles estão presentes tanto no meio de cultura quanto no soro fetal bovino. Que existem células primárias estabelecidas e tumorigênicas, e aprendemos que a cultura de células elas podem ser aplicadas por uma variedade de métodos e estudos. Bem, essas são um pouco das referências que eu utilizei. Esse livro, como eu mencionei, ele conta um pouco essa história da Henrietta Lacks, das células Hilo. Para quem não gosta de livro de ler, né, tem um filme que fala sobre também a história, resumindo a história da Henrietta, e também tem um livro que se chama Cartas a um Jovem Cientista, que é um livro que conta um pouco essa história da ciência em geral. E é isso. Nossa, vocês estão por aí? Sim. Sim, estamos. Pode tirar a tela. Bom, eu queria complementar algumas coisas aqui. Não sei se o pessoal já tem alguma pergunta aí para a Jéssica. Deixa eu ver aqui. Acho que ainda não, mas uma coisa que está sendo bastante usada, a Jéssica até mencionou hoje em dia, são os organoides e a microfluídica, né? Então, a cultura de células, ela vem evoluindo ao longo dos anos, né? A Jéssica mencionou que esse ainda é um dos modelos mais usados, não é? Para a gente poder conseguir substituir os animais. Hoje em dia, a gente já faz algum tempo, né, que a gente tem o modelo dos 3 R's, não é? Para a substituição dos animais, mas sempre houve essa preocupação se realmente os experimentos in vitro, em cultura de células, eles mostravam o que estava acontecendo in vitro. Então, para alguns tipos de testes, a gente tem modelos que são muito bem caracterizados e refletem muito bem o que acontece em vivo. Por exemplo, os ensaios que são realizados de toxicidade de cosméticos. Esses ensaios são padronizados na literatura já há anos. Então, são ensaios padronizados na Europa há muitos anos, e todos os laboratórios utilizam como padrão de ensaios. É muito rígido. Deixa eu parar. É que está no eco. Obrigada. Você não estava ouvindo? Eu estava ouvindo, só que o microfone da Jéssica está dando eco, por isso, desculpa. Tá. Então, o que acontece? Esses ensaios já são muito bem padronizados e são usados por tudo quanto é empresa de cosméticos, empresas também de alguns medicamentos que são superficiais, né? Cremes, enfim. Não se trabalha mais com animais, né? Para esse tipo de coisa. Então, isso é muito bem padronizado. E já tem os modelos de pele artificial. Então, houve uma evolução também nessa área. Nos casos de toxicidade ou de modelos tumorais ou modelos neurológicos também, né, Mari? Você que trabalha mais nessa área, também houve uma grande evolução. Então, a gente está saindo um pouco dessa questão da cultura 2D, embora ela ainda seja importante para ensaios iniciais, e a gente já está partindo para os modelos
em 3 dimensões. Não só os esferoides, porque os esferoides, como ela mencionou, eles dão informação, mas eles também são limitados, porque muitas vezes você não consegue cultivar mais de um tipo celular junto, né? Ou porque uma célula tem um crescimento muito mais rápido do que outra, ou porque o outro tipo celular ele acaba matando um dos outros tipos celulares, ou por incompatibilidade de meio de cultura mesmo, tá? Então, os organoides, eles estão crescendo atualmente. Qual é o problema de você fazer organoide atualmente? Eu acho que isso daqui a alguns anos vai mudar. É o preço para você trabalhar com organoide. Os meios de cultura são caríssimos, né? A técnica não é tão simples assim, também. Então, você precisa de uma certa prática. Mas não é uma coisa que a gente não consiga atingir, né? E a gente está preparado para isso e temos feito também. E a partir dos organoides, a gente tem a microfluídica. O que é a microfluídica? Nada mais é do que você cultivar num sistema fechado, pequeno, diferentes tipos celulares que se comunicam entre si de meio de cultura. O que seria o fluido, praticamente, que estaria envolvido na comunicação entre os órgãos do organismo, mas com pressão e vazão controlada. Isso é a microfluídica. Então, para a microfluídica, a coisa se torna um pouco mais complicada, porque aí a gente precisaria de um engenheiro, né? Ou pelo menos uma pessoa que tem esse conhecimento para padronização e para construção desses chips, que não são tão simples assim, né? Então, essa é a limitação do uso da microfluídica atualmente, é você trabalhar em equipe e você ter uma equipe que queira disponibilizar esse conhecimento. A Mari tem feito um pouco, né, Mari? Que está começando aí, aliás, a gente quer fazer, né, Mari, Nélia? Nós temos esse plano de fazer a microfluídica, que é um desafio, obviamente, para todos os grupos de pesquisa atualmente. Então, esse é o principal desafio, é o que tem de ponta na cultura de células. Você gostaria de complementar, Mari? E principalmente em algumas áreas, né, em que a dificuldade é muito maior ainda. Na área de neuro nem se fala, né, Mari? Acho que você pode dar um depoimento melhor. Então, acho que o problema só voltando um pouquinho na questão do uso do organoide, tem algumas, além dele ser uma técnica cara, né, como a Gisele falou, tem algumas limitações, como, por exemplo, o fato de que o tamanho que ele cresce é um tamanho limitado, né, então, porque conforme ele vai, claro que a gente é tudo microscópico, né? A gente só consegue enxergar, como a Jéssica mostrou fotos aí, ele é um tamanho muito pequeno, mas tem uma organização dos tecidos que lembra muito a organização do tecido no órgão, né, que ele está reproduzindo. Mas tem uma limitação do tamanho, porque quanto mais ele vai crescendo, mais difícil fica de ter troca de gases, né, então, oxigênio e CO2, o CO2 que as células produzem e o oxigênio que elas vão necessitar, e troca de nutrientes, né, porque porque tudo isso acontece por difusão nas células e aí nesses organoides, e aí se ele cresce muito, essa fusão vai ficando mais difícil, e isso acaba limitando o crescimento do organoide. Claro que ele já é um avanço em relação a gente ter a cultura 2D, né, como a Jéssica e a Gisele já falaram, especialmente porque reproduz mais a citoarquitetura do tecido, né, tanto em termos de tipos celulares, tirando todas as limitações que a gente já falou, né, de incompatibilidade, às vezes, de uma célula com a outra, uma célula crescer muito mais, né, e aí toma conta de tudo aquilo, mas quando quando você monta, vamos dizer assim, um sistema de cultura 3D, quando
vai fazer? O organoide, ele é derivado de células tronco, né, também como já foi dito, ou células tronco embrionárias, ou células tronco de pluripotência induzida, e vocês vão ter essa aula com o Lucas, né, mais para frente um pouquinho. Ele vai explicar quais são as diferenças dessas células, mas, de qualquer maneira, elas são células que elas têm uma capacidade de se diferenciar em diferentes tipos celulares, né? Então, o organoide, ele é uma espécie de uma auto-organização dessas células. Então, a partir de uma célula-tronco, embrionária ou de pluripotência induzida, é formado esse mini tecido, ou micro, na verdade, né, tecido ou órgão. Que às vezes o pessoal até chama de mini órgão, né, então tem os mini cérebros, e mini intestino, mini pulmão, e essa auto-organização, a gente ainda não consegue controlar totalmente. Então, eu posso dizer mais a respeito desses mini cérebros, os organoides de cérebro, né, que a gente não tem experiência, eu não tenho experiência, a gente não faz isso no nosso laboratório, mas de ler na literatura, o que a gente vê é que às vezes aquele mini cérebro forma uma retina. Às vezes forma neurônios que são dopaminérgicos. Às vezes forma... Então, não existe ainda são poucas coisas que a gente consegue controlar nessa diferenciação. Uma vez que as células-tronco, elas têm um potencial muito amplo, elas acabam gerando diferentes tipos de organoides, né? Então, tem muita gente, muitos laboratórios procurando desenvolver protocolos que consigam dizer, olha, se eu fizer essas etapas, né, A, depois a B, depois a C, depois a D, eu vou ter sempre, partindo de um determinado tipo celular, eu vou ter sempre uma determinada composição de um organoide. E isso ainda não acontece, né? Então, essa é mais uma, além das limitações que a Jéssica e a G já comentaram, essa é mais uma delas, né? E a limitação do tamanho que eu já tinha falado. Então, isso sobre os organoides. No caso da microfluídica, realmente é uma técnica que também é recente, né? Então, organoide, microfluídica, bioimpressão 3D, são todas técnicas que são, vamos dizer assim, um passo a mais, ou uma evolução da cultura de células, né? Mas que ainda a gente depende, né, principalmente no caso da microfluídica, como a gente já falou, depende de meio que uma equipe multidisciplinar, né? Porque o chip, ele é mais engenharia do que biologia, na verdade, né? Porque tem uma bomba, que tem um fluxo que tem que ser controlado, a própria fabricação do chip, né? Você precisa de ferramentas de mecânica para fazer um chip. Tem chips tem chips comerciais, mas eles custam caro, né? Então, custam $300, às vezes, e um chip que tem uma durabilidade, não é uma coisa que você compra e vai usar para sempre, né? Então, isso é uma limitação. E um avanço, um outro passo depois disso, que já está sendo feito, mas ainda também muito experimental, seria a combinação dessas coisas todas, né? Então, eu combino um organoide ou uma cultura 3D de uma esfera, ou uma cultura 3D de bioimpressão com um chip, né? E ali a gente teria a miniatura ou de um órgão, ou de um sistema, ou do corpo humano, né? Então, a gente tem trabalhos que falam disso, né? Que seria um corpo no chip, né? Um body on a chip. Então, um corpo no chip. Então, a ideia é colocar nesses chips uma representação do fígado, uma representação do pulmão, uma representação do cérebro, uma representação do intestino, e aí, circulando, né, o fluido por essa bomba que faz
que leva micro volumes. E aí, por exemplo, a gente quer testar um fármaco, né? Eu quero ver se ele afeta diferentes órgãos, ou eu quero ver se ele passar pelo fígado, depois se ele vai chegar no pulmão, ele vai ter ação também. Enfim, são muitas possibilidades, né? Mas a ideia é essa, que é o que a Gi falou, né? De substituir os animais de laboratório para esses testes. Então, eles são sistemas mais complexos, eles são sistemas in vitro, né? Mas eles são mais complexos do que uma cultura 2D, que a Jéssica falou bastante, que foi o início, né, da cultura, e é o que a gente tem usado aí há 100 anos, mais de 100 anos a gente tem usado. E então ele seria esse intermediário, né, entre uma cultura 2D e um animal ou uma pessoa inteira, né? Acho que é isso. Acho que tem um monte de pergunta para você aí, Jéssica. Tem, Jéssica. Perguntas. Eu tô achando a do Jonathan, né? Tem alguma em cima? Tem várias. Deixa eu subir aqui, então. Calma aí. Tem mais em cima, Jéssica. Mais em cima tem. A Cleidiane. A cultura primária é aquela produzida, por exemplo, do lavado peritoneal de camundongos. Acho que sim, né? Obtidos macrófagos, né? Sim, a cultura primária, sim. Sim, exatamente. De lavado peritoneal a gente pega macrófagos. Né? Sim. Que mais? Boa noite. Você mencionou no histórico que fizeram um experimento injetando células cancerígenas nos presidiários e desenvolveram tumores nos indivíduos. Isso. Eles injetaram as células HeLa em 150 presidiários e depois eles observaram o surgimento de tumores nos braços desses presidiários. Isso. Deixa eu fazer uma colocação aqui. Gente, não é assim, ó, que vai cair célula na sua mão e vai crescer tumor. Entendeu? É muita célula que devem ter injetado, porque realmente o nosso sistema imunológico é muito bom. Então, normalmente, a gente não tem problemas com isso. É lógico que a gente toma todos os cuidados, né? Quando se trabalha com cultura de células, se utiliza luvas e tudo mais, mas isso não acontece. Assim, com facilidade. É lógico que devem ter pego ali quase que o tumor da pessoa para injetar, né? Sim. Eu queria fazer um comentário, porque nos dias de hoje, a gente ouvir um experimento desse tipo, ele choca, né, a gente. Eu me lembro quando eu fiz graduação entre 81 e 84, né? E eu me lembro que a gente tinha um livro de parasitologia do Pessoa, tinha sempre assim, presidiários voluntários receberam injeção com Trypanosoma cruzi. Presidiários voluntários, era assim, várias descrições, né, de presidiários voluntários. Hoje em dia, naquela época não quer dizer, eu estudei em década de 80, esses experimentos foram feitos década de 50, 60, 70, né? E realmente não existia um sistema de controle ético, né, do tipo de experimento que se faz. Então, hoje em dia, para a gente fazer um experimento, primeiro que para chegar a injetar alguma coisa assim, para a pessoa, né, esse já seria um experimento que provavelmente ele seria barrado, né, porque, então, para a gente fazer experimento com animal, a gente tem que submeter para um comitê de ética no uso de animais, que é a SEUA, que é regulamentado pela lei Arouca,
que, então, todas as CEUAs, toda instituição que faz experimentação animal, que trabalha com animais de experimentação para pesquisa, tem que ter um comitê de ética no uso de animais próprio, e esse comitê se reporta ao Conselho. Sim. E, da mesma maneira, para humanos, né? A gente tem um comitê de ética em pesquisa, né? Que se reporta ao CONEP, e todas as pesquisas têm que estar colocadas lá, ou registradas na plataforma Brasil, né? Então, realmente, chama um pouco a atenção essa coisa, tem que ver, né, colocar isso na época que isso foi feito, né? E, realmente, como ele falou, provavelmente a quantidade de células que injetaram foi enorme, e muito provavelmente esses presidiários voluntários que receberam essa injeção de célula, eles devem ter tido alguma redução de pena ou alguma coisa em troca, né, para poder se submeter a esse tipo de experimento. Isso. Eu não lembro se eu mencionei, mas o médico que fez esse experimento, ele teve a licença dele cassada, a licença médica, por esse experimento também. Deixa eu ver outra pergunta. Acho que tinha uma do ensaio de invasão. Não. Primeiramente, você chegou a falar sobre os tipos de contaminação e você acabou citando sobre a identificação por PCR. Teria como explicar como é feito esse processo? Eu falei que a contaminação por micoplasma, né, ela é uma contaminação silenciosa, porque não é possível observar no microscópio, e é feito o PCR, a técnica de PCR, que é chamada de reação em cadeia polimerase, que amplifica, né, o DNA. Essa técnica é utilizada, uns primes específicos para a sequência da bactéria, no caso do micoplasma. Não sei se vocês querem acrescentar mais alguma coisa. Os primes são os iniciadores que são utilizados na técnica. Acho que pulou uma antes, que está perguntando do Transuel. Pode explicar sobre o tipo de invasão Transuel? Deixa eu colocar aqui, eu vou colocar a imagem, fica mais fácil, né? Rapidão. Janela. Eu até coloquei uma imagem agora. Deixa eu ver. Apresentar, uma janela. Não aparece agora o slide para mim. Quando eu coloco apresentar agora, uma janela. Seria melhor com a imagem, deixa eu ver. Você quer colocar o seu slide de novo? Não aparece. Quando eu coloco aqui apresentar e eu coloco uma janela para achar o slide, não aparece, só aparece a reunião. Não vai. Que estranho. Eu vou fechar aqui rapidão e abrir de novo, um segundinho, né? Vamos ver se vai. Que foi falado no início, a questão do trabalho com as células em substituição aos animais, né? A gente tem dificuldade depois a questão da publicação, né? O trabalho só com célula, às vezes a revista pede também que seja feito em vivo, né? Sim. Depende do trabalho, né? Depende do que você está querendo mostrar. Mas, em geral, sim, você tem esse espaço, né? Mas hoje já tem... por isso que até tem esses organóides, esses órgãos nanochip, que é justamente para tentar substituir o animal. Mas depende muito do que você... Até alguém perguntando aqui, Hermínio Miranda. Depende muito do que você está querendo mostrar, né? Vou colocar aqui a do invasão, vocês estão vendo? Tá aparecendo para vocês o ensaio de invasão aqui na tela? Sim. Tá. Então, o ensaio de invasão em Transuel, o Transuel, ele é essa câmera, até coloquei aqui essa foto, parece um pouco com um cálice. Para um ensaio de invasão Transuel, as células, elas são adicionadas nesse compartimento superior, né, da câmara Transuel, e aqui, nesse compartimento do meio, é adicionado uma matriz, um mix de matriz, né, que se chama matrigel, de moléculas da matriz. E nesse compartimento
adicionado um meio de cultura. Então, o que acontece? Depois de um certo tempo, é observado a invasão das células desse compartimento superior para o compartimento inferior, onde está o meio de cultura que vai favorecer o crescimento celular. Eu acho que é isso, não sei se deu. Depois, essas células, nesse compartimento superior, elas são removidas, e essas células do compartimento inferior, elas são fixadas e coradas com DAP. E é observada no microscópio, o DAP ele vai corar o núcleo das células. E aí a gente observa no microscópio essas células que invadiram. Deixa eu só acrescentar que uma coisa importante desses ensaios de invasão é que a gente tem sempre que bloquear a proliferação celular, né? Sim. Então, você não sabe se a célula está realmente migrando ou se ela está proliferando. Então, normalmente, a gente usa inibidores de mitose. Tá? Sim. Tem mais em cima. É usual utilizar macrófagos de camundongo para ensaio de citotoxicidade de substâncias? Eu não sei responder essa, se alguém souber, não sei. Olha, depende do interesse. Por exemplo, no caso dos antimicrobianos, né, se você quer ver se eles estimulam macrófagos, é válido. Agora, ou se eles vão causar citotoxicidade de células do sistema imunológico, ok, né? Agora, como um teste, vamos dizer, específico de citotoxicidade, não é, tá? Mas é válido nessas circunstâncias. Você quer ver se ele vai estimular o sistema imunológico ou se ele vai matar a célula do sistema imune em contrapartida a uma bactéria, por exemplo. Sim. Essa técnica... calma aí. Deixa eu subir. Tá aqui. Essa técnica de cultura mencionada substitui o uso de pesquisa realizada com o uso de animais? Acho que a gente já respondeu essa, né? Deixa eu ver. Para a publicação, é mais vantajoso utilizar células primárias ou estabelecidas, ou depende? A grande desvantagem da cultura de células primárias é que é gerado pouca quantidade de células, né? E também tem um alto risco de contaminação, mas eu acredito que não vai interferir, porque as células, cultura estabelecida, ela mantém as características morfológicas e genéticas da cultura de células primárias. Acho que depende também, de novo, né? Sempre depende, né? Sempre depende. Depende do que você quer, do que você quer estudar, e depende da célula. Às vezes você... Tem célula que não tem cultura estabelecida. Exato. Neurônio, por exemplo, a gente precisa sempre fazer cultura primária. Porque se a gente, para pegar um neurônio como cultura estabelecida, ele é sempre derivado de um tumor, né? Então, o neuroblastoma, e aí já tem muitas alterações. Por outro lado, normalmente as células em cultura primária, elas são mais difíceis quando você quer fazer uma população genética, né? Então, transfecção, às vezes, é mais difícil, né? Elas são um pouco mais resistentes a serem, tem mais mecanismos de defesa ali a serem, para não serem infectadas ou transfectadas. Né? Então, depende, sempre. Do objetivo. Precisa entender se essa... sumiu. Se essa técnica substitui qualquer pesquisa que não seja utilizado mais um animal na pesquisa. Sim, acho que a Gisele mencionou dos cosméticos, né? Não é mais utilizado animais? Ou é como um método alternativo? Não é mais para cosmético, não, mas para outros não substitui ainda. Para outros, não, é mais um método alternativo. Né? Acho que só para cosméticos mesmo, né? Sim, só para cosméticos. As células usadas em cultura de tecido, têm tempo de vida ou têm mudanças no meio artificial?
Calma, tem tempo de vida. O que acontece é que se as células elas foram mantidas em cultura por um tempo prolongado, as células elas começam a perder características morfológicas. Então, por isso que é utilizado a criopreservação, né, o congelamento, que ele vai cessar essas reações bioquímicas, mantendo essas estruturas, essas características morfológicas e genéticas das células. Eu tenho outro tempo. Ou tem mudanças no meio? Sim, tem mudanças no meio também. É necessária essa troca de nutrientes. As células primárias, ou se elas são cultura de linhagem estabelecida, elas entram em senescência. Sim. Então, sempre tem que se controlar o número de passagens. Você pode ter uma cultura primária, ou você pode ter uma cultura estabelecida, e você pode ter número de passagens limitado. Por exemplo, célula endotelial, normalmente a gente faz no máximo 10 passagens, a partir de um vaso descongelado. Não se faz mais que isso e se trabalha normalmente lá na passagem 4 a 6. Já tem um outro tipo celular que a gente trabalha, que é de célula de leucemia, que a gente consegue fazer até 26, 24 passagens. Então, isso depende muito do tipo celular. E célula linfócito, por exemplo, a gente não consegue replicar. Sim. Então, você isolou o linfócito, você põe em cultura, é aquilo ali. Você faz o experimento e é só isso. Não tem como fazer repique dessa célula. Então, vai depender muito do tipo celular. Já tem outras culturas que são provenientes de tecido, né, que são culturas primárias, que você consegue fazer repique. Então, isso depende do tipo celular. Tem que ser controlada a passagem, o número de repiques, não é? Para não chegar na senescência celular, que é a morte natural da célula. Né? Sim. Acabou? Não. As células HeLa ainda estão sendo usadas em pesquisas nos dias atuais? Sim. Ela ainda hoje é considerada como uma ferramenta indispensável em diversos ensaios e estudos. Mais alguma coisa? Mais alguma pergunta? Não? Acho que então, por hoje, acho que acabamos, né? Muito bom, parabéns, Jéssica, parabéns, excelente, muito bom. A gente depois envia a apresentação para você, então, Diego, assim que a Jéssica me enviar, tá bom? Ótimo, beleza. Então, Tá faltando. Obrigada, tchau. A Gabriele já me enviou a dela. Isso. Ela me passou.